Você já ouviu falar do inferno, mas será que você realmente sabe o que ele é? Hoje, quase ninguém mais fala sobre isso. As igrejas, com medo de assustar, se calam. Os pregadores, preocupados com seguidores, se omitem. O inferno virou piada, virou metáfora, virou esquecido. Mas Deus não o esqueceu. A Bíblia nunca o suavizou. E Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Lançarão os ímpios na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:42, você consegue imaginar isso? Choro, ranger de dentes, fogo que nunca se apaga. O inferno é descrito como um lugar de tormento eterno, de consciência viva, de ausência total da presença de Deus. Mas, por que hoje quase ninguém mais prega sobre ele? Porque o inferno desconstrói a teologia do conforto. Porque o inferno confronta o estilo de vida do pecado. Porque o inferno grita verdades que muita gente quer esconder. Que nem todos vão para o céu. Que não basta ser uma boa pessoa. Que o salário do pecado é a morte. Quantos estão caminhando para lá neste exato momento? Quantos que você conhece estão rindo agora, enquanto dão mais um passo em direção ao fogo? O inferno não é injusto, é o resultado de uma escolha, de um coração que rejeitou a voz do Salvador e preferiu andar sozinho. Se essa mensagem te confronta, é porque o Espírito está te alertando. E se o Espírito ainda te alerta, ainda há tempo. Se você acha que o inferno é só uma metáfora, prepare-se para ver o que a Bíblia realmente diz. O fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Onde o seu verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:48. E essas não são figuras de linguagem, não são alegorias. Jesus não estava contando histórias para entreter. Ele estava descrevendo a realidade espiritual mais terrível que existe. Um lugar onde o corpo não morre, mas a dor nunca para. Um lugar onde a alma clama por alívio, mas nenhuma gota de água é dada. Um lugar de escuridão total, mesmo com fogo por todos os lados. Um lugar onde gritos ecoam, mas não há resposta. É o lugar onde Deus não está. E essa é a pior parte. No inferno não existe misericórdia, não existe esperança, não existe recomeço. Jesus contou uma parábola de 2 homens, um rico e um mendigo chamado Lázaro. O rico vivia em festas, roupas finas, banquetes. Lázaro, vivendo à porta coberto de feridas, desejando as migalhas que caíam da mesa, ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico para o inferno, e de lá ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16:24. Ele pediu uma gota de água, apenas uma gota, mas não foi atendido. No inferno, nem a gota vem. No inferno, nem o silêncio consola. No inferno, nem a morte liberta. Você percebe? O inferno não é só um lugar físico, é o resultado eterno de uma rejeição espiritual. É a solidão absoluta, a dor sem fim, o arrependimento que chega tarde demais. O inferno não é para quem Deus odeia, é para quem escolheu rejeitar o amor dele. Muitos pensam assim: se Deus é amor, então ninguém vai para o inferno. Mas esquecem que Deus também é justiça. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. E essa morte não é só física, é eterna. Jesus falou de 2 portas, uma estreita, que leva à vida, e uma larga que conduz à perdição. E ele foi claro, e são muitos os que entram por ela.
Mateus 7,13. Muitos estão caminhando para o inferno achando que estão salvos, porque frequentam uma igreja, porque cantam louvores, porque foram batizados quando crianças, porque têm uma Bíblia no carro, mas nunca nasceram de novo. Nunca se arrependeram de verdade, nunca entregaram o coração por inteiro. Jesus disse: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos, profetizamos. E ele responderá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21, 23. Quem vai para o inferno? Os que rejeitam a graça, os que vivem no pecado sem arrependimento, os que amam este mundo mais do que a Deus, os que têm aparência de piedade, mas negam o poder da transformação. Apocalipse 21:8 lista claramente: mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabecerá no lago que arde com fogo e enxofre. Todos os mentirosos, todos os imorais, todos os religiosos sem novo nascimento. O inferno é real e está mais perto do que você imagina. A porta larga, é atraente, é confortável, popular, mas ela termina onde o fogo nunca apaga. E quem insiste em seguir por ela não poderá dizer que não foi avisado. Deus é bom demais para mandar alguém para o inferno. Essa frase é repetida em púlpitos modernos, em postagens com fundo colorido, em músicas religiosas, cheias de emoções e vazias de verdade. Mas o que ninguém te conta é que essa é a mentira mais confortável do inferno. A Bíblia nunca disse que todos vão para o céu. Pelo contrário, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7:13. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7,14. Céu não é um prêmio por simpatia. O céu é o destino de quem foi lavado pelo sangue de Jesus, de quem se arrependeu, de quem nasceu de novo. Não, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele ama, Ele chama, Ele espera, mas Ele é santo. E um Deus santo não pode ignorar o pecado. Apocalipse 20:15 declara: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E não há meio termo. Ou está no livro, ou está condenado. Mas o mundo quer um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem inferno. Um evangelho onde todo mundo vai para o céu, mesmo sem querer Deus. Mas como alguém pode passar a eternidade com Deus se não quis estar com Ele nem um dia nesta vida? Essa ideia de que todo mundo será salvo é o canto da serpente no Éden moderno. Pode pecar, nada vai acontecer, disse a serpente a Eva, e ela acreditou. Hoje, milhares continuam acreditando. Não se engane, Deus não vai mudar sua palavra para agradar nossa geração. O inferno continua sendo o destino de quem rejeita o Salvador, mas o céu ainda está aberto para todo aquele que crê. A cruz ainda tem poder, e se você está ouvindo isso agora, é porque Deus ainda está te chamando. Apesar de tudo o que ouvimos, apesar da justiça, do juízo, a porta ainda está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10:9. Sim, o inferno é real, mas o céu também é, e a cruz é a ponte entre um e outro. Você não precisa terminar no inferno. Você não foi criado para o fogo eterno. Você nasceu para a eternidade com Deus. Mas isso só é possível por meio de Jesus. João 3:16, o versículo mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça. Essa é a vontade de Deus, que você viva,
que você se salve. Mas para isso é preciso arrependimento. Não se trata de aceitar Jesus como quem aceita um amigo. Trata-se de entregar sua vida, de morrer para o pecado, de nascer de novo. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados. Os vossos pecados, seus pecados, podem ser apagados. Seu nome pode ser escrito no livro da vida, a chama do inferno. Pode ser trocada pela luz do céu. Mas você precisa decidir agora. Você pode ignorar essa mensagem, pode rolar a tela, pode fingir que nada foi dito, mas um dia você vai se lembrar dela, talvez no juízo, talvez no leito de morte, talvez quando for tarde demais. Mas hoje ainda não é tarde. Hoje o céu está te chamando. Hoje Jesus ainda te espera. Clame a Ele, entregue-se agora e nunca mais tenha medo do inferno. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário. Se foi confrontado, compartilhe. E se ainda não é inscrito, clique agora e junte-se ao canal. Nos Passos da Bíblia. Até o próximo vídeo. E que o Senhor encontre você pronto.